Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo certo? O nosso vídeo de hoje é sobre o caso da semana e o nosso tema é Alzheimer. Tema que foi sugerido, foi pedido pela Evelyn no YouTube e também no Instagram. Ela fala comigo direto lá, me dá uma força, até ajudou aí a divulgar meu Instagram também. Evelyn, brigadão pela força, tá? Seu pedido está sendo atendido, grande beijo. E também não só por isso, mas é uma doença muito interessante. Eu posso trazer aqui exemplos de comportamentos, porque a minha avó materna tem Alzheimer. Então vai ser até interessante para enriquecer mais o quadro para vocês, beleza? Se você não viu o nosso último vídeo sobre o caso da semana, que foi sobre sífilis, clica aqui, dá um confere lá depois e ajuda o canal, beleza? E se você gostou, curte o vídeo aí, dá um like, se inscreve, segue lá no Instagram, @euquerosermédico, ou no meu pessoal também, @drperisbru. O que eu usei como referência para fazer esse vídeo foi o livro de patologia do Robbins e os livros de medicina interna do Harrison e do Cécio, além de um artigo científico que eu vou citar no final do vídeo e vou comentar para vocês aqui, beleza? Então bora, chama que vem. Antes de falar sobre Alzheimer especificamente, nós temos que falar sobre as síndromes demenciais, porque o Alzheimer é uma síndrome demencial. Não existe apenas o Alzheimer como síndrome demencial, existem outras também que eu vou citar aqui. Agora, como definir se um paciente tem uma síndrome demencial? Eu vou ler aqui a definição para vocês, olha só. Demência é um transtorno de cognição que interfere com o funcionamento diário e resulta na perda da independência pessoal. Então a pessoa que tem demência, ela vai ficando cada vez mais dependente de outras pessoas ao redor, seja irmão, irmã, filho, filha, neto, cuidadores. Isso é característico da síndrome demencial. Outra coisa importante é que essa demência não pode ser explicada por algum transtorno psiquiátrico. Então a pessoa que tem Alzheimer, para você diagnosticar, a demência dela não pode ser explicada por um transtorno psiquiátrico, uma esquizofrenia, por exemplo. Tá? Então ela não pode ter doença psiquiátrica. E outra coisa, a demência não pode ser transitória, ela tem que ser estabelecida. Ou progressiva, ela vai aumentando gradualmente, como o Alzheimer é, ou ela pode ser progressiva mais rápida, como tem outros exemplos de demência que podem acontecer. Então, por exemplo, se ela for uma demência transitória por abstinência por drogas, ou por intoxicação por fármacos, ou por infecções, ela não vai se encaixar no quadro da demência cerebral primária. Beleza? Esclareceu? Bom, e mais, para fazer o diagnóstico de um paciente que tem síndrome demencial, a gente tem que ter no mínimo 2 dos seguintes tópicos. Saca só. Primeiro tópico: comprometimento no aprendizado e retenção de novas informações adquiridas, a chamada memória anterógrada. É aquela que vai acontecendo desde que você começa a aprender coisas novas. É diferente da retrógrada. Memória retrógrada é do passado. Memória anterógrada é que você vai começar a tentar reter a partir de um certo momento. E essa aqui está muito presente no Alzheimer, principalmente na fase inicial até a fase moderada. Tá? Isso aqui é bem característico de Alzheimer. Segundo tópico: comprometimento ao lidar com tarefas complexas, como por exemplo, fazer um prato de comida, tomar banho, e também de raciocínio lógico. Por exemplo, fazer cálculos para pagamento de contas. Isso aqui também está muito presente no Alzheimer e principalmente na transição de fase leve a moderada e obviamente também na fase grave. Tá? Outro tópico: comprometimento da habilidade visoespacial e orientação geográfica. E o último tópico: comprometimento de funções de linguagem, que também está presente no Alzheimer mais tardio, fase mais avançada. Então, tendo 2 desses 4, está caracterizado clinicamente o paciente com uma síndrome demencial, que pode ser primária, originar-se no próprio cérebro por fatores histológicos, bioquímicos, mas também pode ser secundário a algum evento que venha a danificar o cérebro. Como a síndrome, por exemplo, um acidente vascular encefálico, que vai levar a uma necrose cerebral, em algum certo ponto, ela pode dar uma demência, mas ela não vai ser primária de origem cerebral, e sim alguma lesão no vaso sanguíneo. Ou, por exemplo, uma encefalite, a meningite, pode provocar também uma infecção que vai levar a danos cerebrais. Isso pode levar a uma demência para o resto da vida, mas ela não vai ser primária com origem cerebral, teve uma origem infecciosa, por uma bactéria, por exemplo. Ou então um traumatismo crânioencefálico, pode levar a uma lesão
que gera uma demência para o resto da vida, mas também não teve como causa um fator intrínseco do cérebro, beleza? Então nós temos aqui dois tipos de demência. Aqui tem causas, né, não intrínsecas do cérebro, ou as que têm causas intrínsecas como Alzheimer beleza? Seguindo, bom, qual o perfil de pessoas que tem maior chance de apresentar Alzheimer? Qual é o maior fator de risco para desenvolver Alzheimer? Essa doença, como qualquer síndrome demencial, elas têm suas bases genéticas, claro que tem. Mas o principal fator de risco é a idade. Quanto mais velha a pessoa maior vai ser a chance de ter uma síndrome demencial. Um dado aqui para vocês, no mundo inteiro, população que tem 65 anos, 7% delas tem alguma demência. Se você pegar esse valor de idade e botar para 85 anos, olha como é que esse valor cresce. Vai de 20% a 25% das pessoas com síndrome demencial. Agora, dentro dessa porcentagem, como é que se distribui os tipos de demência e qual é a prevalência do Alzheimer nas pessoas que têm uma síndrome demencial? Então, quais são os tipos de demência que existem? Olha só. Demências secundárias. 2% só das pessoas que têm demência apresentam como causa a demência secundária, do tipo metabólica, do tipo endocrinológica, do tipo infecciosa, como eu falei aqui para vocês, alguma meningite ou encefalite que pode levar a uma demência, 2% só. Demência de início rápido, essa daqui tem como causa um distúrbio intrínseco do cérebro. Ela tem menos de 1% de prevalência. É uma doença chamada síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Se eu falei aqui um nome errado, me desculpe, vou escrever aqui embaixo, síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Se eu pronunciei errado, perdoem, mas eu acho que é assim que se fala, tá? Ela é uma demência de evolução rápida. A pessoa em 1 ano já tem um quadro demencial bem avançado e bem grave, menos de 1%. Transtornos do comportamento, tem 1% também de prevalência, é uma demência chamada degeneração frontotemporal. Alucinações, distúrbio do sono, a gente chama de demência com aglomeração de corpúsculos de Levy. É outro tipo de demência, tá? Ela acomete 10% das pessoas que têm demência. Demência vascular é uma separação como causa só por acidente vascular encefálico, seja hemorrágico ou seja isquêmico. Ela acomete 10% das pessoas que têm demência. E o Alzheimer? Olha como é que ele é a grande maioria esmagadora das síndromes demenciais. De 2 pessoas que têm demência, de 60% a 80% a causa é o Alzheimer. Beleza? Vamos seguir aqui então e agora começar a aprofundar mais sobre essa patologia que é o Alzheimer. Beleza, gente? Então, como eu falei para vocês, ela é a mais prevalente das síndromes demenciais e ela se caracteriza principalmente por uma deficiência, tá? Uma demência cujo principal acometimento é a amnésia anterógrada. O que é isso? É a dificuldade de reter e aprender informações novas. Claro que numa fase mais avançada a coisa piora, mas a principal característica de início clínico é essa. Show? Fator de risco. Como qualquer demência, a idade é o maior, tá? Também existem estudos que de certa forma não são tão conclusivos, mas trazem um indício que a diabetes mellitus, a hipertensão também podem potencializar, tá, a piora do Alzheimer, beleza? E como que essa doença acontece? Como é que é a fisiopatologia do Alzheimer? Bom, então segura que lá vem uma coisa mais voodoo agora, mais pesada. Mas eu faço questão de explicar para vocês isso porque, bom, eu quero falar como é que é a doença toda. Então tem que explicar como é que acontece isso dentro do cérebro. Tudo começa com transtornos, mudanças no metabolismo bioquímico do nosso cérebro. Existe uma proteína chamada proteína precursora amiloide, que ela fica nas membranas plasmáticas de células neuronais, astrócitos, microglia, neurônios, oligodendrócitos. Não se sabe ao certo qual é a função dessa proteína precursora amiloide. Sabe-se que ela pode atuar como receptora, mas não se conhecem quais moléculas se ligam a esse receptor. Então não se sabe muita coisa. Essa proteína precursora amiloide, a célula ela degenera e renova essa proteína. Se a célula fizer uma degeneração normal, tudo bem, nada vai acontecer e o neurônio continua funcionando. Agora, nas pessoas que têm o Alzheimer, essa proteína precursora amiloide começa a sofrer uma metabolização,
uma destruição das suas cadeias de modo equivocado. E essa metabolização equivocada leva à produção de uma proteína chamada beta-amiloide, que tem 2 tipos, tá? Mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Só que essa proteína beta-amiloide, ela dificilmente é metabolizada pelo nosso organismo. Então ela tende a se acumular. Se acumula em neurônios, em astrócitos, na célula da microglia, fora dos neurônios. E nisso ela começa a recrutar glóbulos brancos, neutrófilos, monócito, macrófago, e começa a estimular ali uma micro-reação inflamatória, com produção de substâncias químicas que estimulam a inflamação dentro daquele sítio cerebral. E com isso, ela vai começar a ocasionar disfunções neuronais, da transmissão das sinapses. Então, o primeiro fator causal importante do Alzheimer é o depósito da proteína beta-amiloide. Gravaram? Beleza. O segundo fator, qual é? É o distúrbio da função de uma proteína chamada Tau, TAU. Essa proteína Tau, funcionando normalmente, ela tem a função de montagem de microtúbulos, que são tubos, microscópicos que ficam dentro do nosso neurônio, e tem a função de fazer trilhos dentro dos axônios por onde as moléculas transmissoras neuronais vão passar, até chegar na ponta do neurônio, uma região chamada telodendro, onde vai acontecer a sinapse química ali. No Alzheimer, essa proteína Tau, ela está cheia de fosfato ligada, ela está hiperfosforilada e ela perde sua função original. Então esses microtúbulos que, ao invés de se organizar normalmente em trilho, eles vão começar a se aglomerar e formar uma rede. E essa rede também vai gerar danos neuronais, principalmente aos neurônios. E essas duas causas, distúrbio da proteína Tau e acúmulo de beta-amiloide com inflamação, vão levar a uma disfunção das sinapses colinérgicas, que é o principal fator da alteração cerebral no Alzheimer. As vias dos neurônios que liberam acetilcolina vão estar prejudicadas. Então vai haver menor liberação de acetilcolina nas sinapses. Tá, mas de que regiões do cérebro a gente está falando, né? Bom, tudo começa em regiões que têm a ver com a memória, que é principalmente o hipocampo, tá? Vou botar aqui a foto para você de onde fica mais ou menos o hipocampo. Então se liga aí na neuro, a galera da neuro está gostando, né? E também vai acontecer esse acúmulo em regiões do lobo frontal, se liga aí, lobo frontal, do lobo temporal, se liga aí, lobo temporal, e do lobo parietal. Então chama que vem lobo parietal. E principalmente na junção desses três, tá? Seria mais ou menos aqui nesse ponto, que é uma área importante que tem relação com a nossa linguagem. Então as vias colinérgicas dos neurônios que liberam acetilcolina nessas regiões estão prejudicados, liberando menor quantidade dessa substância, devido ao acúmulo de quem? Beta-amiloide e proteína Tau hiperfosforilada. Beleza? Então Alzheimer, a fisiopatologia bioquímica e histológica do Alzheimer é essa. Tudo bem? Bom, esse acúmulo de beta-amiloide a gente chama de placa neurítica, tá? Então a região cerebral que tem acúmulo de beta-amiloide a gente vai chamar de placa neurítica. E a região que tem acúmulo de proteína Tau com microtúbulos desarranjados a gente chama de emaranhados neurofibrilares. Muito bem. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai rolar uma atrofia cerebral nas regiões que a gente citou aqui. Então vai haver uma atrofia do hipocampo, região que tem relação com a memória. Vai haver uma atrofia também das regiões do lobo frontal, principalmente o lado lateral do lobo frontal, e na região de encontro do lobo frontal com o parietal e com o temporal. Então você vai ter uma diminuição dos giros cerebrais, que é a massa neuronal do cérebro, e um aumento dos sulcos, que é a região que fica entre os giros cerebrais. Vou mostrar aqui uma foto de um cérebro normal, se liga, e agora uma foto, tá, de um cérebro atrofiado devido ao Alzheimer. Saca só a diferença. Nítida, né? Beleza. Bom, isso você consegue ver em ressonância magnética, tá? Que é bom para ver esse tipo de alteração. Muito bem. E aí, gente, será que existem fatores genéticos que têm a ver com Alzheimer? Claro que tem.
A gente tem o Alzheimer esporádico, é aquele que pode acontecer com uma pessoa que nunca teve caso na família de Alzheimer, mas também tem o caso de Alzheimer familiar ou familial, né? Existem alguns genes que estão envolvidos com isso. Todos eles têm a ver com aquela destruição equivocada da proteína precursora amiloide. Então, um gene é o gene dela mesma, da proteína precursora amiloide, que, olha que interessante, esse gene está presente, sabe em qual cromossomo? Cromossomo 21. Então, pessoas que têm um cromossomo 21 a mais, uma trissomia do cromossomo 21, têm uma chance bem maior de ter e desenvolver Alzheimer. Pô, mas que pessoas são essas que têm uma cópia do cromossomo 21 a mais? São as pessoas que têm o quê? Síndrome de Down. Então, quem tem síndrome de Down tem 3 cópias do cromossomo 21. Então, tem uma cópia a mais do gene de quem? Da proteína precursora amiloide. Então, tem maior chance de acumular a beta-amiloide, o que vai levar ao dano cerebral. Então, resumindo, quem tem Down tem mais chance de ter Alzheimer. E tem outros genes aqui. Tem 3 genes, né? Proteína beta-amiloide, um outro gene aqui da pré-selenina e o gene da apolipoproteína E. Todos eles vão ter relação com o acúmulo de beta-amiloide, que é o fator central aí na lesão cerebral que vai causar o Alzheimer. Clinicamente falando, o paciente de Alzheimer ele pode ser dividido em 3 fases, leve, moderada e grave. A gente vai falar aqui sobre cada uma delas, mas primeiro eu vou dar aqui um apanhado geral. Então lembre-se que a evolução do Alzheimer é o acometimento, a pessoa vai ter uma amnésia anterógrada e não retrógrada, tudo bem? Já frisamos muito isso daqui hoje. Quais são as queixas usuais dos pacientes que têm Alzheimer inicialmente? Né? Eu listei aqui algumas. Esquecimento de eventos, marcou, por exemplo, algum compromisso, acabou esquecendo, tá? Coisa que pode ser usual, então você tem que ter um olhar sistêmico e ver se isso é constante. Esquecimento de conversas, você pediu alguma coisa para a pessoa fazer, ela acabou esquecendo, você pediu 3 vezes, ela esqueceu. O que mais? Colocação errada de objetos, por exemplo, colocar o garfo na gaveta da sala. Minha avó começava a fazer isso, então a gente começou a desconfiar por causa dessas coisas sutis, né? O que mais? Problemas em acompanhar datas. Minha avó estava começando muito assim, que dia é hoje? Que dia é hoje mesmo? Tá. E no dia seguinte também perguntava de novo, que dia é hoje? Então começou a desconfiar por conta disso. Perder-se em vizinhanças que são familiares. Né? Teve uma vez que minha avó andando aqui pelo bairro, porque a gente não sabia que ela tinha Alzheimer, né? Ela ia muito na farmácia, ia no mercado. Aí teve um dia que ela demorou 6 horas para voltar. E quando a gente desceu para procurar, ela estava numa farmácia, longe daqui da minha casa. A gente teve que voltar com ela. Então aí, juntando essas coisas, a gente começou, alguma coisa errada está acontecendo, né? Não é para você se perder numa vizinhança que você conhece, né? O que mais? Problemas para se lembrar de tarefas, de completar tarefas. Então, por exemplo, minha avó, o que acontecia? Ela ia fazer café, ela esquentava a água e eu esquecia a água lá no fogão, né? Depois, tava lá a panela sem água nenhuma e você começou a desconfiar também. Ou outro exemplo, botava o ovo, né, para cozinhar. Cozinhava o ovo, aí esquecia lá, acabava a água, o ovo estourava. Então, isso é comum também na fase inicial do paciente que tem Alzheimer. E com a progressão, essa dificuldade ocasional, ela passa a se estabelecer com uma falha consistente. Isso, né, com vários anos. Mas depende também de cada caso. Tem caso que é mais rápido, tem caso que é um pouco mais lento. Agora vamos discriminar aqui as diferentes fases do Alzheimer. O Alzheimer leve, como é que ele se caracteriza? A memória episódica declarativa pode ser perdida. O que é memória episódica? É memória que a pessoa vai reter a partir de um novo estímulo. Então, por exemplo, ela foi a algum evento, né? Ou então você falou para a pessoa alguma coisa. Quando você fala essa informação para a pessoa, ela tem que assimilar aquela informação, depois tem que consolidar no cérebro a informação e depois tem que ser capaz de reacessar aquela informação. Então, quando a pessoa não tem Alzheimer, é normal, ela consegue fazer isso. Um exemplo, você fala assim, olha só, essa aqui é a capa do celular do Bruno, beleza? Então você vai assimilar a informação, é a capa suja, imunda do celular do Bruno, beleza? Aí você
restabeleceu aquilo no cérebro, reafirmou aquilo no cérebro. Não, acabei de ganhar a capa do celular do Bruno que está imunda. Beleza. Quando você pega de novo aquilo, você vai ter que reacessar aquela informação que você reteve. Não, essa daqui, pô, é a capa que está imunda, o Bruno tem que lavar o celular dele. Beleza. No Alzheimer, isso é comprometido. Então a pessoa começa a pegar aquele objeto que você deu para ela e não sabe mais o que é aquilo. Por que é isso aqui mesmo, hein? Não sei o que é. E você deu para ela aquilo, por exemplo, hoje ou então ontem. Tá? Então isso está bem comprometido no paciente que tem Alzheimer. O que mais? Os pacientes podem realizar normalmente, tá, atividades de sua rotina. A rotina é muito importante. Eles estão acostumados a seguir um script, tá? Sem que nada saia desse script. Se você alterar alguma coisa, ele começa a se incomodar. Aí vem uma confusão. Na minha avó era muito comum isso. Aqui em casa ela tinha uma rotina sempre a mesma, tá? Sempre a mesma. Aí, se ela fosse, por exemplo, passar um dia na casa da minha tia, né, que é a irmã dela, minha tia-avó, ela já ficava com uma confusão, ela ficava meio perdida na casa dela. O que eu tenho que fazer? Onde é que é o banheiro? Não sei onde é que é o banheiro, não sei o que. Aí ficava assim meio apática. Então isso é comum nas pessoas que têm Alzheimer inicialmente. Bom, seguindo no quadro leve, isso acontece muito, hein? Erros de tomada de medicamentos podem acontecer. Minha avó é hipertensa, então ela começou a errar, né, a hora do medicamento. A gente não sabia que ela tinha doença, então ela tomava sozinha. E começou a apresentar aí picos de hipertensão. Então isso aconteceu com ela. Seguindo, ir para lugares não familiares gera muita confusão mental. A pessoa fica meio perdida ali, não sabe que ação tomar, né? Quando a gente vai lá para passear, para jantar fora, para poder fazer alguma coisa, né, diferente de ficar em casa, ela não queria fazer, porque ela se sentia ali meio perdida. O que eu estou fazendo aqui? Vamos voltar para casa. Ela queria voltar para o script dela, que ela estava acostumada, tá? Bom, em relação à personalidade, pode acontecer também alterações, né? Uma certa apatia, vontade de ficar só em casa, poder ficar naquela rotina, perda de iniciativa, né? Não quer mais fazer algumas coisas, quer ficar ali, só quer comer, só quer dormir, ver televisão, tá? O que mais? Menor interesse por hobbies. Minha avó, ela gostava muito de fazer tricô. Ela parou de fazer tricô. Ela sempre fazia com a mãe dela. Minha bisavó, que eu também conheci, graças a Deus, morreu com 99 anos. Então ela gostava muito de tricotar. Ela simplesmente parou de fazer, largou, desinteressou por esse hobby, né? E aí, seguindo para a fase moderada, que é a qual a minha avó tá hoje, infelizmente, né? A capacidade de efetuar tarefas diárias vai ficando cada vez pior. Então a capacidade, por exemplo, de fazer comida, ela gostava de fazer comida, estrogonofe, eu amo estrogonofe, ela fazia muito para mim, né? Sempre me oferecia. Ela não sabe mais fazer, não sabe. Ela falava assim para mim: Bruno, você gosta daquele negócio mesmo, né? Que negócio daquele que você gosta? Não lembro. Então, o estrogonofe, ela sabe gostar muito daquilo, mas ela não consegue mais fazer. O paciente vai ter que ter auxílio para preparar refeições, e num quadro mais grave, você tem que lembrar de tomar banho. Tem que tomar banho, vó, vai tomar banho, e antes de escovar os dentes, ou até mesmo você tem que dar banho no paciente. Na minha avó não chegou a esse ponto ainda não, tá? Mas você tem que ficar lembrando, senão ela não vai, tá? O que mais? Cuidar de casa, vestir-se e até mesmo comer. Então tem paciente que esquece de comer, tá? Esquece, ele fica muito apático, perde iniciativa. E aí, avançando isso para a fase mais grave, que é a fase avançada, as capacidades de comunicação, a parte da linguagem vai ser muito comprometida. Então a apatia vai dominar o paciente mesmo, e cada vez mais a memória, né, anterógrada vai ser perdida. E aí, progressivamente com isso, com a atrofia daquela região do cérebro que é o hipocampo, que é a região que você tem ali armazenamento de memória, tudo se processa ali, as memórias também passadas também podem ser aí perdidas. Minha avó, por exemplo, ela sabe que gosta muito de mim, mas ela não sabe que eu sou neto dela. Então, só para te dar um exemplo, eu chego lá, aí ela: oi, caramba, eu gosto muito de você, me abraça, me beija, eu abraço ela, beijo, mas ela fala assim: quem é você mesmo? Aí eu falo: avó, sou o Bruno, sou seu neto. Mas eu gosto muito de você, não sei o que. Aí começa a me perguntar as coisas, me oferecer alguma coisa para comer, não sei o que. Mas essa informação mais passada, como o quadro é mais grave, está começando a ser ali prejudicada, infelizmente, tá? E na fase mais avançada, como a gente falou aqui, a capacidade de linguagem pode ser perdida,
tá? Linguagem corporal, linguagem verbal, linguagem escrita. Tanto é que a minha avó, por exemplo, ela escrevia muita poesia, amava fazer poesia. Ela não faz mais quase nada, né? Ela só fica pintando muito, ela gosta de pintar, a gente fica dando muita coisa para ela pintar, é importante para ela poder desenvolver e não deixar atrofiar tão rápido essa parte cognitiva do cérebro. E também gosta muito de fazer palavra cruzada, tá? Embora ela esteja pintando mais agora do que fazer uma palavra cruzada, tá? Muito bem. E o que causa a morte do paciente com Alzheimer? Não é o Alzheimer em si, mas na real são outras causas comuns de morte em idosos, né? Pneumonia, insuficiência cardíaca congestiva, sepsis por alguma infecção, tá? Então o Alzheimer sozinho, né, ele não mata, mas a pessoa pode ficar tão debilitada, e se higienizar mal, se cuidar mal, e aí outras patologias vão cometer a pessoa e podem ocasionar a morte. Agora, em relação à evolução do Alzheimer, tem alguma média de tempo que o Alzheimer vai de leve ao avançado? Como é que é esse negócio? Então, geralmente ela é longa. Longa que eu digo assim, mais de uma década. Desde que você diagnosticou clinicamente a fase leve até avançar para a moderada, ela tem aí uma média, por exemplo, de uma década ou até mais de evolução. Mas existem casos também de Alzheimer que tem evolução rápida, que podem acontecer mais ou menos em 3 anos, tá? Então esse não é o principal tipo. O principal tipo é mais demorado, mas pode acontecer também em 3 anos, beleza? Lembrando que essa evolução é sempre progressiva, ela começa insidiosa, bem levinha, quadro leve, ela vai passando, piorando, quadro moderado, quadro avançado, e aí tem um desfecho mais grave. Show de bola? Beleza. Bom, prevenção e tratamento. Primeira coisa, gente, não tem cura ao Alzheimer. Infelizmente não tem cura. E olha só, não há terapia preventiva estabelecida. Não tem como você prevenir o Alzheimer. Não tem nenhuma terapêutica que pode, de modo eficaz e comprovado cientificamente, prevenir o Alzheimer. Agora, é claro que uma atividade física durante a vida é importante, alimentação é importante, hábitos saudáveis são importantes, controlar a hipertensão se a pessoa for hipertensa, diabética é uma coisa, mas isso não é, gente, estabelecido cientificamente, então não existe, né? Como todo mundo vai envelhecer, todos estão sob risco de ter Alzheimer, tá? Agora é muito importante que o paciente que tem Alzheimer, você fique vigiando esse paciente. Evite contato com objetos perigosos, pérfuro cortante, acesso ao fogão, pode se queimar, pode gerar um acidente. Então a vigilância é muito importante, tanto para evitar acidente, quanto para a higienização, quanto para comer bem, tá? Isso é muito importante para a qualidade de vida do paciente. Agora, existe terapia farmacológica? Tem remédio? Tem. Basicamente são 2 classes, tá? Inibidores da enzima acetilcolinesterase e antagonista do receptor de um transmissor neuronal chamado glutamato. Como é que funciona um fármaco inibidor da enzima acetilcolinesterase? Olha só, essa enzima, gente, acetilcolinesterase, é uma enzima que está presente em toda a sinapse que tem como liberação a acetilcolina. A função normal dela é pegar a acetilcolina que foi liberada na sinapse e degradá-la. Como no paciente que tem Alzheimer, as lesões cerebrais por beta-amiloide e proteína tau vão diminuir a liberação da acetilcolina, o fármaco atua inibindo a enzima que degradaria a acetilcolina. Então, qual é a ideia disso? Já que o neurônio libera menos, vamos evitar que essa substância seja degradada, ou seja, aumentar a quantidade dela. Na verdade, é evitar a redução da sua quantidade, tá? E com isso, essas sinapses vão acontecer de modo melhor. Agora, esses fármacos, pessoal, eles não evitam a progressão do Alzheimer. Eles não mexem com o acúmulo de beta-amiloide e proteína tau. Eles apenas freiam um pouco a evolução clínica da demência, mas eles não modificam o curso natural da doença. Então, inibidores da enzima acetilcolinesterase, como por exemplo, rivastigmina, galantamina, tá? A função deles é reduzir a degradação da acetilcolina nas sinapses colinérgicas, que já é menos liberada. E outro fármaco aqui, que é a memantina, que também não tem aí um estudo científico, uma evidência muito comprovada da sua eficácia, mas pode ser usada. Ela é uma inibidora do receptor
de um transmissor neural chamado glutamato, receptor chamado NMDA, N-metil-D-aspartato. Não se sabe ainda qual é o envolvimento do glutamato na patologia do Alzheimer, mas existem algumas evidências aí que o uso desses fármacos, associado com os outros que eu falei antes, retardam a evolução clínica da demência. Mas olha só, notícia ruim, tá? Nenhum deles retarda a progressão da doença, tá? Somente freiam a evolução clínica. Muito bem, e mais uma contribuição aqui da Yasmin. Yasmin, beijão pra você, tá? A gente fala no Instagram também, no direct. Ela me mandou aqui um link também dizendo que no SUS já estão distribuindo aí os fármacos para tratamento do Alzheimer, lembrando que não tem cura, para frear a evolução clínica de graça. Então, isso é uma coisa muito importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas e dos pacientes que precisam tanto, e também, obviamente, dos seus familiares. Ufa! Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, @euquerosermédico. E ó, um último recado para vocês. Chora agora, ri aprovado, se não aguenta não se envolve, chama que vem. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Grande beijo do fundo do ventrículo esquerdo.